envolve essa fisioterapia pós-operatória? O que é? Eu vou fazer uma fisioterapia pós-operatória. O que de fato envolve? O que é que a gente faz nessa fisioterapia pós-operatória? Atualmente a gente tem batido muito na tecla de dizer pós-operatório não é só drenagem, né? Antes a gente falava muito, fazer a drenagem, você vai fazer a drenagem com essa pessoa. E hoje a gente tem tentado mudar isso, porque o pós-operatório ele envolve muito mais do que apenas a drenagem linfática manual. Na verdade, a drenagem linfática é apenas uma técnica. E essa técnica ela não contempla todas as nuances que um pós-operatório traz e complicações que esse pós-operatório pode trazer. A gente precisa ter um conhecimento muito mais amplo e uma gama de técnicas, né, são técnicas fisioterapêuticas, que nós trazemos para tratar, reabilitar esse paciente. Então, você falou assim, uma das coisas é a drenagem, então, certo? E o que mais que envolve isso? É a drenagem? Pronto. Então, dentro da fisioterapia, para a gente começar a fazer esse pós-operatório com o nosso paciente, a gente vai começar avaliando esse paciente, como em qualquer outra área da fisioterapia. Então, assim, hoje a gente gosta, né, de começar o pós-operatório já dentro do centro cirúrgico, com uma abordagem mais imediata. E aí, eu vou falar disso mais para frente. Mas a gente gosta de fazer essa abordagem mais imediata, porque a gente consegue trazer alguns benefícios para o paciente. Eu, particularmente, na minha conduta, eu gosto de ir atender o paciente. Quando esse paciente faz uma cirurgia maior, ele passa a noite no hospital. No dia seguinte, eu gosto de ir atender o paciente para começar essa avaliação, né, também no dia seguinte, com o paciente. E lá a gente vai fazer a avaliação respiratória desse paciente. Né? Então, se a gente detectar que o paciente está com alguma alteração, a gente já faz prescrição de exercícios respiratórios. Então, aí a gente já entrou com algo totalmente diferente de drenagem linfática. Né? Então, a gente precisa ter conhecimento de padrão respiratório normal, né? A gente precisa ter conhecimento de como interferir se esse padrão respiratório, essa frequência respiratória não estiver da maneira adequada. Para a gente, então, passar exercícios para que a gente consiga melhorar essa ventilação pulmonar, essa oxigenação do paciente. A gente faz a avaliação postural, né? A gente dá orientações sobre como ele proteger a cicatriz dele, qual é a postura correta que ele deve adotar. A gente faz cinesioterapia, né? A gente faz cinesioterapia para quê? Por exemplo, para tratar a fibrose, por exemplo, né? O movimento é extremamente importante. Explique para o pessoal o que é cinesioterapia. É verdade, tem que falar isso. Cinesioterapia é a terapia através do movimento, né? Então, a gente tem exercícios terapêuticos, né? A gente pode chamar a cinesioterapia também de exercícios terapêuticos. Dentro desses exercícios terapêuticos, a gente consegue trabalhar não só a questão da fibrose, como a gente consegue manter a amplitude de movimento para o nosso paciente, a gente consegue tratar dores que esse paciente possa estar apresentando, né? Eu fico super feliz quando eu vou fazer algum atendimento com a paciente e eu chego lá e diz que a dor dela está em 8 e eu saio, a dor dela está em 0. Quem me proporcionou isso não foi a drenagem linfática, né? Foram técnicas fisioterapêuticas que foram aplicadas e a gente conseguiu promover a analgesia nesse paciente. E a analgesia é a redução da dor. Exatamente. Ou seja, tem 1000 coisas que envolvem essa fisioterapia. Tem muito mais que eu estou esquecendo de falar agora. É excelente. Mas é porque é uma abordagem contínua, né? Eu sempre falo assim, e eu acho que é uma coisa que todo mundo... E os médicos sabem que a fisioterapia são os nossos olhos na casa do paciente. É quem vai fazer o acompanhamento horizontal, né? A gente tem intervenções. A fisioterapia, ela está ali praticamente todos os dias no começo. Depois você vai intervalando. Inclusive, assim, qual a frequência, né? E quantas sessões são... Eles perguntam muito isso, né? Vou voltar a uma coisa, assim, que eu acho muito importante, Grazi, assim. Eu acho que isso é uma herança da cirurgia geral. Você falou assim, às vezes, também fisioterapia respiratória. Eu, Luana, particularmente, acho que todo paciente pós-operatório tem que fazer fisioterapia respiratória. Luana, mas se o paciente fez uma cirurgia... Tem que fazer. Eu particularmente acho isso. Por quê? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de mama, ou um abdômen, vamos pegar uma mama. A paciente, ela fica com medo. Ela tem medo. E ela tem medo. Às vezes ela não está sentindo nem dor, mas a respiração dela, às vezes até pela ansiedade, às vezes pela ansiedade e às vezes por medo. Caramba, se eu respirar muito, muito forte, será que esses pontos vão abrir? E ela não respira. E ela faz também uma postura, né, de proteção para essa cicatriz, isso que acaba dificultando essa expansão torácica. Por isso que a orientação postural é importante, a avaliação da postura que a paciente está fazendo, né? E eu penso muito, pós-operatório, qualquer pós-operatório, eu acho que tem que ter orientação
de fisioterapia respiratória. Porque pode não ter, a paciente pode passar lisa, fazer uma telectasia ali bobinha, que não vai dar nada. A telectasia, gente, é quando fecha alguns alvéolos do pulmão. Porque não tem expansão, não tem expansão Você diminui a troca, isso, né, de oxigênio, que é o que a gente precisa. E algum alvéolozinho pode fechar, isso pode causar um problema futuro, até uma... Inclusive, a maior causa de febre, de aumento da temperatura no pós-operatório, nas primeiras 24 horas, é por causa disso. Por causa disso. Na verdade, o paciente, ele superficializa a respiração. Exatamente. E aí, ele não consegue recrutar, né? Ele não consegue chegar nos alvéolos mais distantes. E aí, acontece que esses alvéolos lá da periferia, que são os da base, geralmente, do pulmão, eles fecham. Por isso que isso é herança da geral. A gente vê isso muito na geral, sim. né? Porque talvez cirurgias maiores, mas na plástica isso se aplica. Se aplica. Se aplica muito. Então, assim, eu sempre acho que, assim, a fisioterapia respiratória, ela tem que ser uma coisa que tem que estar ali. Tem que estar inclusa. A gente tem que estar de olho nisso.